Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Olá você, começando mais um Conversando com Elias Ferreira, porque eu acredito nisso. Eu acho que é conversando que a gente compreende, é conversando que a gente se entende. Eu quero agradecer aqui ao OAB de Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e o Detran Alagoas por confiarem nesse projeto, são nossos colaboradores. Olha, o nosso tema de hoje é um tema para todo mundo se envergonhar, mas se envergonhar de verdade, porque é algo que a gente precisa extirpar da nossa sociedade. O Brasil registrou o aumento no número de casos de violência contra a mulher em 2024. Isso segundo dados do Mapa da Segurança Pública de 2025, que foram publicados a semana passada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os feminicídios, que haviam apresentado queda no ano anterior, voltaram a crescer e alcançar o maior número da série histórica. Foram 1.459 casos em 2024. Isso quer dizer que a cada dia, todos os dias, quatro mulheres são mortas. A região Centro-Oeste mantém aí a liderança entre as regiões quando o assunto é morte de mulher. Os casos de estupro, meu Deus, ultrapassam os 83 mil. Que sociedade é essa? Por que isso acontece? Eu fico mais macho mesmo porque eu bato na minha mulher, ou eu estupro alguém, ou eu mato pelo fato de ser mulher? Será que a gente fica mais masculino por isso? Ou a gente fica menos humano? Olha, eu me encontro aqui com o Dr. Liécio Pinheiro, professor doutor em psicologia, professor universitário, esse maceiense alagoano, que sempre nos auxilia com esse assunto, e também com a delegada a doutora Ana Luísa Nogueira, coordenadora das delegacias especializadas de atendimento à mulher da Polícia Civil Alagoana, para que a gente possa conhecer um pouco melhor, porque essas mulheres, elas chegam nas delegacias e chegam também nos consultórios. Os homens precisam chegar, e precisam chegar antes, chegar numa situação diferente, porque os homens que estão chegando à delegacia, vergonhosamente, eles são os agressores, e são os homens mais próximos, aqueles que deveriam estar protegendo ao invés de agredir. Dr. Liécio Pinheiro, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco, uma ótima tarde. Olá, Elias, satisfação estar com você, agradeço o convite, doutora Ana Luísa, discutindo um tema tão polêmico, tão delicado e que precisa de muita, mas muita conscientização da população sobre essa temática, pois eu acredito, Elias, doutora Ana Luísa, que a conscientização é um dos vieses que nós temos para combater a violência contra a mulher. Delegada Ana Luísa, é sempre um prazer tê-la aqui. Antes de mais nada, já parabenizando toda a equipe, porque eu tenho certeza que a luta por lá é cotidiana, é diária, e é uma luta que a gente precisa de cada vez mais apoio para poder vencer essa vergonha nacional. O Brasil é um dos países que mais mata covardemente mulheres no mundo inteiro, doutora. É verdade, Elias. Eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre um prazer estar aqui no seu programa e discutindo temas que nos são tão caros, especialmente a nós mulheres, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. A gente precisa realmente, enquanto sociedade, debater sobre esse assunto, porque infelizmente ainda há uma persistência de um discurso muito forte, especialmente misógino, e a gente precisa, enquanto sociedade, debater até para poder fazer realmente, de forma efetiva, as diretrizes da Lei Maria da Penha. Doutora, homem que bate mulher, é homem realmente? É o homem que bate mulher. Primeiro a gente tem que compreender que o lugar dele é na cadeia, é no sistema prisional. Então, daí a importância da gente, enquanto Secretaria de Segurança Pública, efetuar, de fato, medidas repressivas. E nós, da Polícia Civil, temos empreendido muitas medidas nesse sentido. Tanto é, Elias, que no ano passado, em 2024, nós tivemos mais de 2.000 agressores presos envolvidos em violência doméstica e familiar.
Veja que foi o maior número de autores presos em todos os tempos aqui no estado de Alagoas. Então, isso demonstra uma atuação repressiva da polícia. Os agressores estão sendo presos. Porém, a gente precisa trabalhar na sociedade para que haja verdadeiramente uma redução desses indicadores. Como você bem colocou, os indicadores ainda são, infelizmente, muito altos. Doutor Liésio Pinheiro, o senhor ouviu a delegada Ana Luísa, são mais de 2.000 só o ano passado. Quem é esse agressor? Por que é que ele precisa bater? Isso dá mais masculinidade, doutor? Infelizmente, nós vivemos uma epidemia de violência contra a mulher. Lembrando o seguinte, Elias, dados não são apenas de Alagoas, Brasil, nós vivemos isso mundialmente. Não é? Em alguns países mais, outros menos. Agora, a gente precisa compreender que são diversas variáveis que levam um homem à violência. Não é? Então, não temos uma explicação apenas em cima de um motivo ou de uma variável. Então, por exemplo, você tem uma questão cultural? Sim, tem uma questão cultural que vem passando de pai para filho, inclusive a reprodução. Olha que coisa interessante, a reprodução da violência. É verdade. Crianças que presenciaram durante toda a vida, toda a infância, o seu pai batendo em sua mãe, ou o seu companheiro, porque às vezes não é apenas o pai biológico da criança que ele vê, mas é o padrasto, é o avô batendo na avó, isso é lamentável. Então nós temos aí um contexto de reprodução da violência, Elias. Agora, do outro lado, eu tenho também, olha que coisa incrível, questões de personalidades mais agressivas, explosivas, e de um outro lado você vai encontrar criminosos que são odiadores de mulheres. Impressionante. Há uma dinâmica nesses criminosos. É como se alguma coisa no feminino o afetasse. Então ele vai o quê? Ele vai passar todos os limites absurdamente, levando inclusive à morte. Agora, professor Liésio, em regra, esse é um tipo de agressor que nunca passou pela delegacia da doutora Ana Luísa, ou mesmo de qualquer outra. Parece ser um cidadão comum, aquele que leva o filho na escola, aquele que vai lá visitar a mamãe, etc. Eis que, de repente, eu vou falar de repente porque é o que a gente observa, que é o ato final, ele mata de uma forma tão violenta, tão grosseira, tão desumanizada, às vezes a pauladas, a pedradas. Não é uma ou duas facadas, são 20, 30, normalmente é uma morte muito violenta. Qual é o gatilho? O que é que motiva? Ele é uma pessoa, do ponto de vista psíquico, doente, por exemplo? Perfeito, Elias. Primeiro, eu quero dizer que a psicologia, eu sou psicólogo de graduação, que psicologia é compreender a probabilidade de um comportamento acontecer. Olha só, isso que é psicologia. Nós trabalhamos com probabilidade. Então, o que acontece? O fato da doutora Ana Luísa, por exemplo, não ter o primeiro contato com esse agressor, que ele está preso porque ele matou a esposa, não significa que a intenção foi apenas momentânea. Eu quis matar naquele momento. Então, o comportamento ele pode vir gradualmente aumentando. Começou com pequenas violências, porque a gente fala em violência, doutora, a gente está falando não só violência física, não. A violência psicológica... Nós começamos pelo final, né? Isso. A violência psicológica, ela é altamente maléfica para a vida de qualquer indivíduo. Então, o que acontece? Esse indivíduo, que foi a primeira vez que ele foi preso, foi a primeira vez que ele foi denunciado, quando nós começamos um aprofundamento na vida do casal, você vai ver que uma boa parte, apesar de não ter um histórico de violência ou de agressão, já começou com pequenos requintes de crueldade em casa, até psicologicamente falando. Depois começa a partir para agressões físicas. No entanto, o fato de chegar uma denúncia na delegacia não significa que esse indivíduo não cometeu a agressão anteriormente, porque ainda tem que separar isso, doutora, porque o fato dele cometer, ou seja, a ação da agressão não significa que ele não fez antes.
Nós estamos falando de denúncias, nós estamos falando que ele foi detido, que ele foi investigado pela doutora Ana Luísa, por exemplo, mas que eu preciso ter um histórico por trás para compreender esse fator. Agora, você colocou um outro ponto muito importante. Alguns indivíduos, eles são impulsivos. Não é? Então, o que é impulsividade? Algo que ele não consegue controlar, ele não se autorregula. Então, numa discussão mais acalorada, ele se acha no direito, porque ele torna-se irracional, e se acha no direito de destruir o outro. E a mulher é aquela que está na convivência diária. Agora, um terceiro viés, Elias, é importante compreender também que, às vezes, a destrutividade do outro, você colocou pauladas, às vezes de segurar a face. A forma como se mata. E essa é uma outra característica. Para quem nunca matou, imaginando aqui, ou para quem nunca foi de uma ação violenta mais contundente, a forma... É de uma gravidade muito grande. Choca. De uma crueldade, na realidade. A crueldade parece-me que não... porque eu só posso matar uma vez, é isso, doutor? Se eu pudesse, eu mataria mais. Eu acho que tem a ver com o ódio, né, naquele momento, porque assim, a gente fala, o contrário de amor é o ódio, não é. O contrário de amor é indiferença. Então, se eu não te amo, eu sou indiferente a você. Ódio é um amor modificado. Às vezes a raiva é tão grande do que a pessoa representa que eu quero destruir. Às vezes, o que vai acontecer? A mulher chega para o marido, a relação está finalizando e ele não aceita. Então, o que ele faz? Destruir o objeto amado. Impressionante. Doutora, quando essas pessoas chegam à delegacia, qual é o primeiro sentimento que vem, doutora? Que já está esclarecido, imaginando que já está esclarecido. A gente já sabe que ele é o autor, ele já confessou, falou dos detalhes. A senhora também é mulher e não tem como se despojar disso, mesmo estando na função de delegada. O que é que vem à mente, doutora? Primeiro, fazendo um parêntese aqui, você colocou muito bem que a maioria dos autores, a autoria já é definida. Então, já se sabe que são pessoas da relação de confiança da mulher, da vítima. E aí é um problema. Porque se a gente for pegar historicamente, o local da mulher sempre foi o local da residência. Era aquele local que deveria ser de salvaguarda da sua integridade física, de afeto. Vamos pegar o antropólogo da Mata, quando ele coloca a casa e a rua, a casa é o local destinado ali à mulher. E aqui é um certo paradoxo, porque é exatamente a casa que deveria ser o local de afeto, de proteção, é na residência em que acontece a maior incidência dos crimes de violência doméstica e familiar. Então, a maioria dos crimes, inclusive pelo anuário que foi divulgado recentemente, mais de 80% dos crimes se dá no interior da residência e é cometido pelo companheiro, pelaquela pessoa que tem uma relação de confiança. Então, aí está uma problemática muito grande. E a gente precisa, enquanto sociedade, discutir acerca disso. E aí eu faço uma colocação do Dr. Lierson muito importante, quando ele fala que em boa parte dos crimes se dá porque aquele agressor não aceitava, digamos assim, o término do relacionamento. E aqui é uma problemática grande, porque aí é um sentimento de posse, de propriedade sobre a mulher. Aqui, quando ele diz que não quer terminar o relacionamento porque a mulher pertence a ele, a gente deixa de ser sujeito de direito e passa a ser objeto de direito. Eu lembro, e eu faço muitas escutas de mulheres todos os dias, e lembro de uma, quando foi ouvida em sede policial, ela falou que no momento da agressão, o companheiro chegou para ela e disse: a sua vida é minha. Veja, quando o agressor diz que a vida da mulher pertence a ele, aqui nesse momento a gente deixa de ser sujeito de direito, passa a ser objeto de direito. E essa compreensão é equivocada, qualificando a mulher como objeto de direito que está por trás de tantos indicadores de violência contra a mulher. E aí da importância, inclusive, de discussões como essa aqui no seu programa, eu aproveito para parabenizar, porque a questão da violência contra a mulher vai muito além da segurança pública. Ela precisa começar de uma base, inclusive na educação dos filhos e filhas, ensinar o menino a respeitar a menina, a ter uma educação igualitária, porque só assim a gente vai conseguir, enquanto sociedade, em algum momento, comemorar um feminicídio zero, que inclusive é a meta do Ministério das Mulheres. Mas que pelos indicadores que você colocou aqui no início, nós ainda estamos muito aquém de conseguir comemorar um feminicídio zero em alguma unidade da federação. Mas a senhora tem total razão e quando coloca de que
isso não pode desaguar só nas forças de segurança. Quando chega nas forças de segurança, é porque não deu absolutamente nada certo no resto todo. É o fim. Não é para a gente atacar no fim, é para a gente conscientizar no começo. E o doutor Liécio colocava aqui sobre os outros tipos de violência, eu trouxe aquilo que é o fatal, o final dessa relação. Mas existem outros tipos de violência, né, doutora? Patrimonial, psicológico, e tudo isso chega nas delegacias e a gente sabe onde é que vai desaguar isso, se nada for feito pelos outros equipamentos públicos. Exato. Veja que a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, está em vigor desde o ano de 2006, era prever 5 tipos de violência. A gente tem a compreensão, algumas mulheres, que a violência é só aquela violência física, né, que deixa uma marca no corpo. Porém, ela pode ser psicológica, que inclusive é uma violência que hoje já foi tipificada no Código Penal como crime, tem uma incidência muito grande. Ela pode ser patrimonial, ela pode ser moral, que são os xingamentos, e pode ser sexual. E a violência, via de regra, ela não começa no crime de grande intensidade. Daí, quando a doutrina chama em ciclo ou espiral da violência. Vamos imaginar que uma mulher conheça um rapaz e na primeira semana de namoro esse homem desfere um soco tão forte que a mulher cai ao chão. É claro que ela vai romper esse relacionamento. Então, a violência não se inicia no crime de grande intensidade. Ela vai acontecendo aos poucos. Normalmente, é uma violência psicológica, é uma violência moral. E quando a mulher vai perceber, a autoestima dela, na maioria das vezes, já está tão baixa que ela não consegue romper aquele relacionamento por conta própria. Daí a importância de haver uma rede de apoio para auxiliar a mulher a romper esse ciclo ou espiral da violência. E, nesse sentido, a implementação de políticas públicas é extremamente importante para ter uma rede de fato eficiente. E nós aqui em Alagoas avançamos muito, nós temos hoje uma rede de apoio para salvaguardar a integridade física dessas mulheres. Mas ela precisa do apoio, precisa dos vizinhos, de familiares, que consigam dar um suporte ali para estimular essa mulher a efetuar a denúncia. Doutora, é possível, a gente precisa de fato romper. Tem um ditadozinho popular que eu vou colocar aqui, gostaria que a senhora se debruçasse sobre ele. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso precisa acabar? Esse ditado não tem razão de ser. A Polícia Civil mete a colher, a Secretaria de Segurança mete a colher e a sociedade inteira tem uma obrigação, no mínimo moral, de meter a colher. Hoje, a Lei Maria da Penha prevê uma responsabilidade coletiva, então não é apenas da segurança pública, é da sociedade inteira, dos vizinhos. Por exemplo, síndicos de edifícios, de condomínios, têm uma obrigação não apenas moral, mas legal de comunicar casos de violência doméstica. Tivemos um caso recentemente que teve uma repercussão muito grande na mídia, envolvendo um caso que ocorreu dentro de um condomínio e que só foi possível a polícia tomar conhecimento através de denúncia do síndico do estabelecimento residencial. E é preciso aqui fazer um parêntese que, como eu coloquei no início, a maioria dos crimes se dá dentro da residência. Ou seja, a polícia só toma conhecimento do fato através da denúncia. É diferente de outros tipos de infração penal, porque ali a vítima convive com o agressor. Então, para a gente tomar as providências, precisa da comunicação da sociedade, ou de vizinhos, né, ou da própria vítima, ou de familiares. Então, a gente precisa da sociedade inteira atuar efetivamente nesse enfrentamento à violência. Doutor Liécio, a doutora Ana Luísa, ela falou sobre aquele momento em que o agressor chegou à conclusão de que, olha, ela é um objeto, ela me pertence. Quando alguém chega a essa conclusão, se ela não for minha, ela não será mais de ninguém. Qual é o estágio psicológico dessa pessoa? Vamos lá. Antes eu queria só colaborar com a fala, né, da doutora Ana Luísa. É a questão da mulher, em alguns casos, precisa perceber que aquilo é violência. Exato. Olhe como é grave. Né? A doutora estava falando do momento que ela sai. Só que é difícil sair de um ciclo de violência. Por quê? Porque nós temos o que nós chamamos de dependência afetiva. A dependência afetiva faz com que muitas se calem. E um outro dado, você vê como é a fragilidade feminina. Nós saímos recentemente do Maio Laranja, combate à exploração, e o abuso sexual infantil, e os dados são absurdos também. Por exemplo, 85% dos casos registrados de denúncias são contra meninas. Olha a violência quando começa, Elias. Então você está vendo uma dinâmica familiar
altamente desestruturada, e aí vem aquela questão, né, de você começar a querer ver aquilo como normal. A família, muitas vezes, né, não volta para ele, perdoa ele. Olha só, tem uma dinâmica por trás da dependência afetiva. E olha, nós estamos falando, né, na porta de entrada das denúncias, que é a delegacia. Mas a dinâmica funciona muito antes. Vem uma dependência até ela compreender que aquele grito, que aquela utilizar a baixa estima dela para diminuí-la com palavras, e isso já está começando a uma bola de neve. E elas precisam começar a prestar atenção nesses comportamentos. E aí nós vimos a questão da tornar o outro objeto. Essa é uma situação muito grave, porque a gente vai chegar naquele ponto. Se não for minha, não será de mais ninguém. Qual é o estágio? Tem volta nisso, doutor? Geralmente não, porque quando você fala isso pode acabar em um homicídio, um suicídio ou um homicídio seguido de suicídio, que é comum também. Né? Então, assim, eu não posso perder você, então eu não mereço e não quero mais viver. Esse é um tipo, é uma característica. O outro você não será mais de ninguém, já que não será minha, então eu te destruo. Essa é uma outra característica. E a terceira via seria o quê? Ora, você não vai ser de ninguém e eu também não quero viver sem você. E aí você comete o ato mais absurdo da face da Terra, que é tirar a própria vida. Olha que coisa incrível, né? Que é uma incoerência. Você tirar a própria vida é uma incoerência. O suicídio é uma incoerência. Então, o que acontece? Eu preciso ter essas características para compreender o que passa na cabeça de um agressor, principalmente quando nós estamos falando, né, de um homicídio seguido de suicídio. E olha só, gente, nós não temos como, enquanto sistema de segurança, de prever isso. Isso não tem. Então a gente precisa trabalhar isso muito antes mesmo. A gente vai conversar no próximo bloco sobre como denunciar, das ações preventivas que já estamos fazendo e que precisam ser intensificadas, da valorização necessária da mulher e a compreensão disso sob todas as óticas, porque essa guerra estamos todos perdendo. A igreja está perdendo, o poder público está perdendo, a sociedade está perdendo. Eu, professor Liesio, doutora Ana Luísa e você que está nos acompanhando está perdendo. É esse realmente o legado que a gente vai deixar para as nossas filhas, para os nossos filhos. E mais, o que é que nós estamos fazendo com os agressores? Porque a gente não tem pena perpétua, nem pena de morte. Ele vai voltar para a sociedade em algum momento. O que é que a gente está fazendo com essa pessoa? Será que ele não vai reincidir? Olha, conversando com Elias Ferreira, volta daqui a pouquinho. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a colaboração da OAB Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e também do Detran Alagoas, nossos colaboradores. A gente faz agora um breve intervalo, vamos ao Repórter CBN e voltaremos já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira para a gente compreender, para a gente se entender, e a gente precisa se entender porque o tema hoje é um tema que todos precisam se envolver. Todo mundo tem que meter a colher, mete qualquer coisa. O que você não pode fazer é de conta de que não está acontecendo. Porque quando a gente faz isso, a gente colabora com esse estágio de violência contra a mulher que precisa ser extirpado da nossa sociedade. Eu me encontro aqui com a doutora Ana Luísa Nogueira, é delegada da Polícia Civil Alagoana e coordenadora das delegacias especializadas de atendimento à mulher. E também com o doutor Liesio Pinheiro, professor doutor em psicologia, professor universitário, para a gente conversar um pouco mais e entender, porque Doc Street lá atrás, professor, isso ficou
universalizada, aliás, todo estudante de direito passa por isso, disse: matei por amor. Amor é para matar mesmo? Quem mata faz isso porque ama, doutor? Doc Street, e não esqueça aquele jornalista, né? Pimenta Neves, se não me engano. Pimenta Neves. Né? Que é um caso muito icônico também. Amor não é para matar. Amor é liberdade. Quem ama deseja a liberdade do outro. Não deseja o mal para o outro. Olhe que incoerência com que nós vivemos. Né? Porque quem ama, doutora, está querendo que o outro seja livre. Está querendo que o outro consiga voar. Não que eu vou cortar as asas do outro e vou trancá-lo em uma gaiola, porque é nesse momento que a violência começa, quando eu corto as asas de quem eu amo. Isso é lamentável. Por quê? Porque eu tenho aí a questão de autoestima, eu tenho uma questão da coisificação do outro, coisificação da mulher. A mulher torna-se uma coisa, né? Torna-se uma propriedade. Eu estou cortando a asa, né, de algo que é meu, que me pertence. Isso não existe, pelo amor de Deus. Que ponto nós chegamos? Porque um ponto crucial é justamente saber o seguinte: nós precisamos ter consciência. Você, talvez você vá fazer essa pergunta antes, mas posteriormente, mas eu vou antecipar, né? Você acredita, Liésio, que existe recuperação para agressores? Eu acredito que alguns, né, na grande maioria, pode haver uma conscientização, né, e pode haver uma mudança no comportamento. Agora, para outros, eu concordo quando a doutora coloca, né, que o bom lugar é na cadeia, realmente. Doutor, então nós não estamos falando sobre incapazes, de pessoas que não têm consciência daquilo que estou falando, e eu estou falando isso em regra. O agressor sabe o que ele está fazendo. O agressor ele sabe por que ele está fazendo. Perfeito. A sua colocação foi maravilhosa. Por quê? Você vai ter violências geradas por patologias. Não são esses que eu estou falando. Porque o que gera a violência em um indivíduo que está num estado de transtorno é o transtorno. Não é a consciência dele. Mas, a partir do momento que o indivíduo ele tem consciência, que a grande maioria, ele é possível mudar. Agora, eu vou ter um grupo de indivíduos que tem uma característica de personalidade tão absurdamente violenta. Personalidades psicopáticas, por exemplo, personalidades, porque são personalidades, eles não mudam. Então, esses indivíduos, na realidade, eles sentem prazer em fazer a namorada sofrer, em fazer a esposa sofrer. E olha que é a questão, né? Aquele ditado que você falou, um ditado popular, e vou dizer outro, né? Quando casar, passa, muda. Não muda, não, piora. Piora. Né? Então, se a namoradinha está vendo essas, sabe, essa forma de agir agressiva do namorado, fique atento. Você não precisa disso para viver, não precisa submeter a isso para viver. Nós precisamos mudar. Doutora Ana Luísa, qual é a argumentação de quem chega lá nas delegacias especializadas aqui de acolhimento da mulher para bater na mulher? Eu bebi muito. Não, perdi a cabeça, doutora, mas não vai acontecer. Mas como é que é isso, doutora? Essa sua colocação é bem importante. Eu estou, inclusive, finalizando um doutorado aqui na UFAL, em que eu faço estudos de sentenças criminais, de crimes de feminicídio e também de violência doméstica e familiar, e aproveito a minha atividade prática enquanto delegada de polícia. E na coleta dos depoimentos, especialmente nos interrogatórios dos agressores, a maioria justifica achando que, na realidade, não cometeu nenhum ato ilegal. Então, eles sempre justificam aquele fato. E é interessante que alguns, realmente, na percepção deles, eles acham que não cometeram uma infração penal. Eu me recordo aqui só um parênteses de um caso, entre tantos, e a vítima apareceu lá extremamente machucada, dos pés da cabeça, com hematomas, e quando eu fui fazer a escuta, o interrogatório do agressor, ele colocou, falando, disse, mas delegada, ela não sabe fritar um ovo. Eu gosto do ovo com a gema mole, e essa mulher, a vítima, a companheira, deixou passar um pouco do ponto do ovo. Então, vejam, na percepção equivocada dele, ele acha que tem razão em espancar completamente o corpo da companheira, porque aquela companheira não soube fritar o ovo da forma em que ele gostava. Então, ele
Isso aí, enquanto sociedade, a gente precisa, eu sempre gosto de reforçar isso, porque é uma questão muito estrutural de misoginia, do sistema patriarcal em que a gente vive, como o lugar da mulher fosse aquele local ali da cozinha. Então, ela tem a função de fazer a alimentação, de ter o serviço de cuidado do agressor, e na percepção dele, ele acha que tem razão em espancar a companheira, porque a companheira não fez a comida da forma em que ele quer. Então, a maioria dos autores justifica a conduta e pensando realmente, tentando compreender esse fato, muitos acham que tem razão em espancar a companheira, porque sempre foram educados dessa forma, porque viram os pais batendo nas mães, ou os avós batendo nas avós, e na percepção equivocada dele, ele acha que realmente o lugar da mulher é um lugar de inferioridade com relação aos homens. Por isso, a gente precisa também fazer atuações preventivas, e entre o intervalo de uma parte ou outra desse programa, você colocou uma parte bem importante das medidas de prevenção. E nós da Polícia Civil temos uma atividade que eu gosto muito, que se chama Lei Maria da Penha nas escolas. A gente precisa levar essas questões preventivas também para os adolescentes. Porque há uma percepção, Elias, equivocada, que alguns acham que as novas gerações estão mais conscientes sobre direitos igualitários entre homens e mulheres. Será que estão? Não estão. Se a gente for pegar os indicadores daqui de Alagoas, que também reproduzem os do anuário recente, o perfil principal hoje de agressor e de vítima fica na faixa etária entre 17 e 26 anos, ou seja, são as novas gerações, são pessoas muito novas que continuam com a compreensão equivocada sobre direitos entre homens e mulheres. Então, são homens muito novos, adolescentes inclusive, que continuam cometendo a violência doméstica e familiar. Daí a importância de programas como esse, como a Lei Maria da Penha nas escolas, e outros programas tendo aí como ponto, especialmente, a proteção das mulheres do Estado inteiro e a proteção das mulheres de todo o Brasil. Doutora Ana Luísa, doutor Liésio Pinheiro, eu fico aqui imaginando, e alguém deve estar se perguntando, isso é coisa só de periferia? Aqui nos bairros mais nobres isso não acontece? É coisa só de quem não tem instrução? Os nossos cientistas, doutores, pós-doutores, não cometem agressão ou violência, qualquer tipo de violência contra a mulher? Esse aspecto é extremamente importante. A gente precisa deixar claro que todas as classes há violência doméstica. Inclusive, é um crime, que é uma expressão que alguns utilizam como crime democrático. Eu até questiono tanto essa expressão, mas ela envolve todas as classes sociais, todas as raças, todas as cores, então não há distinção. Todas as mulheres de todas as classes sofrem violência doméstica e familiar. Qual é a diferença? É que as mulheres periféricas, na maioria das vezes, elas só têm a polícia para se socorrer. Então, boa parte delas registra o boletim de ocorrência e precisa ali da rede de apoio. Algumas mulheres com maior poder aquisitivo têm outras formas de proteção e muitas das vezes por vergonha, por receio, por exposição, porque o sistema não é fácil, o sistema processual, então terminam não registrando o boletim de ocorrência. Mas tivemos casos, inclusive delegadas de polícia, vejam, que atuam no enfrentamento à mulher, que foram vítimas de feminicídio, de juízes de direito. Tivemos casos recentes de mulheres com alto poder aquisitivo, de apresentadores de televisão, que também sofreram a violência doméstica e familiar. Então, não há distinção de classe social. O que acontece é que a maioria das mulheres periféricas termina tendo ali como ponto de apoio tão somente a polícia. Olha só que situação, gente. Tem um tipo de violência... A gente já falou aqui sobre psicológica, sobre a violência física, mas tem a violência moral. A exposição, por exemplo, olha, eu cheguei a um denominador aqui do nosso relacionamento, que ele não pode mais continuar, professor Liésio. Então eu vou e, bom, tudo que a gente fez e a gente tem de forma íntima, etc., eu vou publicizar. O que é que eu quero com isso, doutor? Quero vingança, não é? Ou quero também mostrar que eu sou o cara. Não é? Isso é lamentável, não é? E uma coisa bem machista. É verdade. Entende? Então, assim, olha, eu peguei, olha, foi minha, olha o que eu fiz com ela. E os grupinhos de amigos ficam recebendo, porque isso sempre vaza, obviamente. Não é? Agora, eu queria só corroborar com a fala da doutora sobre a questão de periferia e área nobre, né? Então, nós temos também uma questão aí que é manter o status quo. Também tem isso, né? Exato. Então, assim, a periferia, ela talvez denuncie mais. Áreas nobres têm a questão de manter um status. Inclusive, a denúncia pela própria mulher
talvez seja menor do que a periferia. Exato. A busca da delegacia, a busca de ajuda. Não é porque ela tem outro meio de se proteger, não. Mas tem a questão de manter a imagem da família, manter a imagem, né, social. Isso é lamentável. Mas retomo só para fechar a ideia de expor a outra pessoa, porque tem muito machismo por trás disso. Não é? E são características, isso é lamentável, mas também tem a vingança. Olha só, tem a vingança por trás, né, de denegrir a imagem do outro, de destruir, né, a imagem da pessoa que eu amei, ou que amo e não me ama mais. Isso é crime, não é, doutora? Tem até o tipo penal, né? A pornografia da vingança, que é exatamente isso. São autores que, após o término do relacionamento, pela não aceitação, às vezes pegam fotos íntimas da mulher e expõem aquilo ali em redes sociais, gerando problemas psicológicos fortíssimos às vítimas. Hoje, ainda bem que é uma infração penal, infração inclusive passível de prisão em flagrante. Doutora Ana Luísa Nogueira, neste momento, enquanto nós estamos aqui conversando, tem mulheres sendo vítimas de todo tipo de violência. Mulheres que estão nos ouvindo agora e que passam por essa situação. Qual é o caminho que elas devem seguir? Qual é o primeiro passo, segundo, terceiro que elas devem dar? Qual é o tamanho da nossa rede de acolhimento e que acolhimento é esse, doutora? Essa parte é a parte mais importante, especialmente na violência doméstica e familiar, porque, Elias, diferentemente de outros crimes, por exemplo, crimes contra o patrimônio, às vezes a imprensa pode questionar, a delegada deu umas dicas de prevenção e eu posso dizer, coloque um ofendículo, né, na sua residência, uma cerca elétrica, observe o local quando for sair, alarmes, mas que prevenção que nós vamos dar na violência doméstica se a vítima dorme com o agressor? Então, a maior medida de prevenção é a denúncia, não há outro caminho. Então, você, mulher, que nesse momento está passando por um relacionamento abusivo, que precisa de uma rede de apoio para sair desse relacionamento, ou mesmo que conhece uma vizinha, uma amiga que está passando também por um relacionamento abusivo, denuncie. Esse é o melhor caminho. Nós hoje aqui em Maceió temos 2 delegacias especializadas de atendimento à mulher, uma na parte baixa, com sede no CODE, o Complexo de Delegacias Especializadas, e também uma na parte alta, que fica no Conjunto Salvador Lira, uma delas com funcionamento 24 horas, de forma ininterrupta. Então, todos os dias da semana, a qualquer momento, a qualquer horário, você pode procurar essa delegacia, que nós temos hoje um atendimento especializado com acolhimento, porque acolhimento é a palavra principal no acompanhamento das mulheres vítimas. Temos também uma parceria com a RAVE, que é a Rede de Atenção às Violências da Secretaria de Saúde. Então, nós temos psicólogas e assistentes sociais que se alternam todos os dias da semana para fazer esse acolhimento, que é muito importante, porque a gente sabe aí que vem toda uma recorrência. O doutor Elias só pode falar com bem mais precisão da necessidade de acompanhamento psicológico a essas mulheres. Então, o mais importante hoje é a denúncia. E se essa mulher estiver no interior do estado, nós temos nos Centros Integrados de Segurança Pública, por determinação do governo estadual, uma sala lilás, que não é só uma sala pintada com a cor específica, é uma sala em que é feito o acolhimento. São policiais civis, na maioria das vezes capacitadas, treinadas para fazerem esse acolhimento. Nós, Elias, tivemos aqui na Polícia Civil um ganho muito forte, que houve um concurso recente para delegados e delegadas, e pela primeira vez aqui no estado tivemos uma disciplina específica, que era a investigação criminal com perspectiva de gênero. É para o servidor público que vai atuar naquele acolhimento, naquele atendimento, não ter uma reprodução de estereótipos de gênero, que em muitos casos existem em todos os setores, mas para fazer o acolhimento tão importante a essas mulheres vítimas. Tem telefones, doutora, que as pessoas Também, podem acionar? Se a vítima não quiser, aí eu não quero comparecer presencialmente por diversos fatores, ou quero fazer uma denúncia anônima, ela pode ligar para o 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, que também funciona a todos os horários, 24 horas por dia. Ela não precisa sequer se identificar. Então, hoje tem um vizinho que sabe que a sua vizinha todos os dias apanha do marido, mas ele não quer se expor. Ligue para o 181, informe qual é o local, de forma anônima, que a gente pode estar, nesse momento, contribuindo para salvar a vida daquela mulher. Também pode fazer uma ligação para o 180, que é o Disque Denúncia Nacional, Disque Maria da Penha, vinculado ao Ministério da Justiça, e essa denúncia é encaminhada diretamente para as unidades federativas. E também ela pode, através do site da Polícia Civil, tem um passo a passo de como efetuar o registro do boletim de ocorrência.
e até de requerer a medida protetiva de urgência de forma virtual, sem ela sair de sua residência. O que não pode é não ser feita a denúncia. Doutor Liércio, quais são as repercussões do ponto de vista psicológico dessa mulher, dessas que estão nesse momento passando por esse sofrimento? Sofrimento físico e sofrimento emocional, não é? Ou os dois simultaneamente. Bom, você vai ter aí graves consequências. Primeiro, a autoestima. Autoestima por quê? Porque, observe, ela está junto com a pessoa que ela ama, muitas vezes, apesar das agressões, existe uma relação... Há um amor ali. Existe uma relação afetiva, né, muito intensa. Ela, muitas vezes, não sabe o que é violência. Ela não sabe que está sofrendo violência, principalmente quando é violência psicológica. E outra questão, tudo isso vai gerar cicatrizes, traumas. Olha só, isso pode levar à depressão, pode levar ao pânico, pode levar ao medo exagerado de todos os homens, e ela não conseguir conviver mais com homens, pode levar à dificuldade de novos relacionamentos afetivos duradouros. Isso é terrível, Elias. Você envelhecer sozinho. Olha só, porque não confia em homens. Não é porque ela não confia, porque alguém disse que o homem não presta. Não é isso. Porque ela passou e ela não quer passar novamente por aquelas situações traumáticas na vida dela. Então eu tenho consequências aí em termos de transtornos que podem acontecer, transtornos emocionais, que precisam ser, eu diria assim, é difícil falar de transtorno emocional porque cada um vai desenvolver de uma forma, mas esse transtorno precisa ser tratado de alguma forma. Então, por exemplo, uma depressão pode aumentar consideravelmente, levando o indivíduo, inclusive, à autodestruição, ao suicídio. Então, o que é necessário? Que ela se conscientize e que busque ajuda. Agora, essa violência ela pode ser reflexa, né? Na medida em que filhos que acompanham essa violência passam pelo mesmo procedimento, né, doutor? Ele não recebeu a tapa, não recebeu a dilapidação patrimonial diretamente, mas indiretamente. Como é que fica a menina que vê a mãe apanhando? Quando ela não apanha também. Isso. Não vamos esquecer esse detalhe, também. né? Na maioria das vezes elas também sofrem a violência juntamente com a mãe. Isso. Né? Então, principalmente quando tem bebida envolvida, né? Então há uma total violência, né, generalizada dentro de casa. Então o que acontece? Ela começa a ver aquilo como algo normal ou começa a desenvolver um medo com relação a homens. Pode acontecer? Pode. Com relação ao menino, ele vai sofrer violência e possivelmente ele tenderá, olha o que eu falei, probabilidade, tenderá ou reproduzir ou começar a ver que aquilo pode ser normal numa relação entre homens e mulheres. E do outro lado, ele começa a criar formas de se proteger psicicamente, porque a nossa grande luta, Elias, é não enlouquecer. Não enlouquecer. Doutora Ana Luísa, falando em filhos, esse é um dos pontos de dificuldade de uma mulher dar sequência à denúncia, que é: poxa, e o filho? E agora? Para onde é que eu vou? Eu estou com meu filho. Existe uma Casa da Mulher Alagoana, não é isso, doutora? Que tem um acolhimento também nesse sentido, para que a mulher, mesmo estando com o filho, entenda de que ela pode ser acolhida e de que pode cessar essa violência. Sim, Elis, toda essa rede de apoio também precisa acolher as mulheres, porque muitas das vezes elas têm os filhos e não têm com quem deixar as crianças. E é interessante que essa questão da guarda, muitas das vezes, é utilizada até como argumento para o agressor, para ela não conseguir romper aquele ciclo da violência. Olha, se você sair desse relacionamento, se você for embora, eu vou conseguir aí lograr isso na guarda dos filhos. A gente sabe que não é assim. É uma das formas que alguns homens têm, se utilizam para conseguir fazer com que aquela mulher permaneça nesse relacionamento abusivo. Mas hoje nós temos uma rede de abrigamento muito grande, temos a Casa da Mulher Alagoana, temos alguns abrigos que a gente não divulga aqui, até por uma questão de sigilo e por uma questão de segurança das mulheres, que também recepcionam as mulheres e seus filhos e filhas, que eventualmente também são aí vítimas da violência doméstica e familiar. Isso é extremamente importante. E hoje é importante dizer que uma das medidas protetivas de urgência, que é aquele instrumento que ajuda a salvaguardar a vida das mulheres, previsto na Lei Maria da Penha, e uma delas, inclusive, é a agilidade, por exemplo, em alimentos provisionais. Aquela mulher precisa também de uma pensão alimentícia
paga pelo agressor para ela poder sustentar os seus filhos e filhas. Isso aí também é feito de forma mais célere, através dos requerimentos das medidas protetivas de urgência. Então, hoje aqui em Alagoas há uma rede muito forte envolvendo vários órgãos com o objetivo aí de ajudar essa mulher a romper o ciclo da violência. E só fazendo um parênteses, pegando uma fala muito importante, doutor Lécio, que o senhor colocou aqui, acerca da questão que existe amor dentro dos relacionamentos abusivos. E isso é importante a gente deixar muito claro, porque muitas vezes chegam à delegacia, às vezes impressões equivocadas, e muitos alegam, mas essa mulher não sai desse relacionamento porque ela gosta de apanhar. Mulher nenhuma gosta de apanhar, de sofrer espancamento, de ser ridicularizada na presença de tantas pessoas. O que existe aí é uma dependência, hoje principalmente emocional, afetiva, muito forte. Já foi financeira, mas em muitos casos a mulher é arrimo de família. Então essa dependência emocional hoje é tão forte que às vezes ela não consegue sair por conta própria desse relacionamento abusivo, mas não porque ela gosta de permanecer ali, porque de fato existe amor, ela gosta do companheiro, mesmo ele sendo agressivo. Olha, da importância dessas redes de apoio. Finalizando aqui a nossa conversa, eu gostaria de dizer que os profissionais de saúde cumprem um papel de extrema relevância. É verdade. Estão obrigados. Ninguém cai de costa e quebra o nariz, doutora, é um doutor ponto Liesio. importante demais esse, Elias. É uma obrigação legal de fazer a comunicação compulsória. Tem que fazer a comunicação, exatamente, né, doutora? Então, atenção, os profissionais de saúde em geral, não só os médicos. Enfermeira sabe quando uma lesão foi cometida por um terceiro, assim como outros profissionais que estão ali associados aos exames e tudo mais. Então há uma necessidade de um comprometimento, gente. Atenção, você que é vizinho, tem a responsabilidade. Atenção, você que é síndico, está obrigado legalmente. Exato. Profissionais de saúde, então essa é uma luta que é de todos, para que a gente tenha uma pacificação da sociedade e as pessoas tenham direito à liberdade, professor Liesio, doutora Ana Luísa, de marchar com quem quiser, enquanto quiser. Com certeza. E a gente entender de que, depois daquela colina ali deve ter um outro lugar bem legal. Então vamos cada um prosseguir com as suas vidas, refazê-las de forma ordeira, pensada e ser feliz, né? Que eu acredito que é o destino de todos nós. E se não for o seu destino, mude ele agora. Para esse destino aí, a felicidade é um elemento que é de sua responsabilidade, Doutor Liesio, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Prazer, Elias. Grande satisfação estar com você e um prazer também conhecer a doutora Ana Luísa e o fantástico trabalho que a Polícia Civil de Alagoas vem desenvolvendo. Doutora Ana Luísa, sabe que é uma querida nossa, esteja sempre conosco. Nós estamos sempre abertos juntos, porque também é responsabilidade da imprensa, tá? Tratar esse assunto com respeito e com responsabilidade, trazendo informações e não mais problemas para a sociedade. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Elisa, é sempre um prazer estar aqui e, como você bem colocou, a imprensa tem um papel fundamental também nessa luta pelo enfrentamento, especialmente alertando a sociedade, fazendo campanhas educativas e programas como esse, tendo como foco aí, especialmente a luta na prevenção e na repressão à violência contra as mulheres. Obrigada. Olha, agradecendo aqui a doutora Ana Luísa, agradecendo também o doutor Liesio Pinheiro e a você que nos acompanhou até agora, e aos nossos colaboradores, o Detran Alagoas, a OAB do Estado de Alagoas, o Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas. Assim a gente se despede de hoje, conversando com Elias Ferreira, que volta na próxima terça-feira, a partir das 14h, contando sempre com a sua participação. Até lá!